Seção 4ª. Da ação penal originária. Art. 171. A denúncia nos crimes de ação penal pública e nos crimes de responsabilidade, a queixa nos de ação penal privada e a representação, quando indispensável ao exercício da primeira, serão regidas pelas leis processuais pertinentes. Art. 172. Distribuído inquérito ou representação que se refira a crime cuja competência para apurar seja originária do tribunal e que verse sobre a prática de crime de ação pública ou de responsabilidade, o relator encaminhará os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que terá o prazo de 15 dias para oferecer denúncia ou para requerer arquivamento. Se o indiciado estiver preso, o prazo será de 5 dias, contado do termo de vista. Parágrafo 1º. Se existir pedido de prisão cautelar ou comunicação de prisão em flagrante, tão logo distribuídos, os autos serão conclusos ao relator, que decidirá em 24 horas. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá requerer diligências complementares, que, se deferidas pelo relator, interrompem o prazo previsto no caput deste artigo, salvo se o indiciado estiver preso. Parágrafo 3º. Se as diligências forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia, o relator determinará o relaxamento da prisão do indiciado. Se dispensáveis, o relator determinará que se realizem, separadamente, depois de oferecida a denúncia, sem prejuízo da prisão e do desenvolvimento regular do processo. Art. 173. O pedido de arquivamento feito pelo Procurador-Geral de Justiça será deferido pelo relator ou por este submetido à decisão do Conselho Especial. Art. 174. Se o inquérito versar sobre crime de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, o relator determinará seja guardada a iniciativa do ofendido ou de quem, por lei, esteja autorizado a representar ou a oferecer queixa-crime. Art. 175. Ao verificar a decadência, o relator, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, julgará extinta a punibilidade, determinando o arquivamento dos autos. Art. 176. Nos processos relativos a crime contra a honra, o relator, antes de receber a queixa, procurará reconciliar as partes, adotando o procedimento previsto no artigo 520 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Se qualquer das partes não comparecer, ter-se-á por prejudicada a tentativa de conciliação. Art. 177. A decisão do relator que rejeitar a denúncia ou a queixa será submetida ao Conselho Especial. Art. 178. O relator, antes do recebimento ou da rejeição da denúncia ou da queixa, mandará notificar o acusado por mandado, para oferecer resposta escrita no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Com a notificação, será entregue ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados. Parágrafo 2º. Se desconhecido o paradeiro do acusado, proceder-se-á à respectiva notificação por edital, com o teor resumido da acusação, para que compareça ao tribunal em 5 dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Art. 179. Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, a parte contrária será intimada para se manifestar sobre eles no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na ação penal privada, a Procuradoria-Geral de Justiça será ouvida em igual prazo. Art. 180. Apresentada a resposta e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça em 5 dias, o relator pedirá dia para que o Conselho Especial delibere sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia ou da queixa ou sobre a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Parágrafo único. No julgamento de que trata este artigo, a sustentação oral será facultada, consecutivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 15 minutos. Art. 181. Publicado o acórdão referente ao recebimento da denúncia ou da queixa, o inquérito será autuado como ação penal e distribuído ao mesmo relator ou àquele designado no acórdão. Art. 182. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, citará o acusado ou o querelado e intimará o Procurador-Geral de Justiça, o assistente de acusação, se houver, bem como o querelante ou seu advogado. Parágrafo único. O relator poderá delegar a realização do interrogatório e de quaisquer atos de instrução a magistrado de primeiro grau. Art. 183. Se o acusado não comparecer, sem motivo justificado, o relator nomear-lhe-á defensor.
O prazo para a defesa prévia será de 5 dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo. Art. 184. A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento ordinário do Código de Processo Penal e ao disposto na Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. Parágrafo 1º. Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas a acusação e a defesa para requerer diligências no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Se realizadas as diligências ou se estas não forem requeridas nem determinadas pelo relator, a acusação e a defesa serão intimadas para, sucessivamente, apresentarem alegações escritas no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Nas ações penais privadas, após as alegações escritas das partes, a Procuradoria-Geral de Justiça será ouvida no prazo de 15 dias. Art. 185. Após lançar relatório nos autos e remetê-los ao revisor, que pedirá dia para julgamento, a pauta será publicada com 10 dias de antecedência, intimadas a acusação e a defesa. Parágrafo único. Serão distribuídas cópias do relatório aos desembargadores componentes do Conselho Especial. Art. 186. Na sessão de julgamento, a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 hora para sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 do tempo da acusação. Parágrafo único. Encerrados os debates, o tribunal proferirá o julgamento. Tá gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Seção 5ª. Da ação rescisória. Art. 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo. Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida. Inciso 1º. Nas hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil. Inciso 2º. Quando não for efetuado o depósito de que trata o artigo 968, segunda, do Código de Processo Civil. Art. 189. O relator julgará liminarmente improcedente o pedido nas hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil. Art. 190. Recebida a petição inicial, o relator determinará a citação do réu, assinando-lhe prazo, nunca inferior a 15 nem superior a 30 dias, para apresentar resposta. Art. 191. Apresentada a resposta ou decorrido o prazo para fazê-lo, o relator adotará as providências preliminares que se fizerem necessárias. Parágrafo único. Não havendo necessidade de produção de provas, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Art. 192. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator saneará o processo e decidirá sobre a sua produção. Parágrafo 1º. O relator poderá delegar competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda para a produção de provas, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Parágrafo 2º. Concluída a instrução, será aberta a vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Em seguida, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Art. 193. Nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Parágrafo único. O Ministério Público terá vista dos autos depois das partes e será intimado de todos os atos do processo. Art. 194. Devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria encaminhará cópia do relatório aos magistrados que participarão do julgamento. Parágrafo único. Não participará do julgamento o magistrado que houver proferido a decisão rescindenda. Art. 195. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial nos termos do artigo 968, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida,
os autos serão remetidos ao tribunal competente. Seção 6ª. Da reclamação. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: inciso 1º, preservar a competência do tribunal. Inciso 2º, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Inciso 3º, garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Inciso 4º, dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo 1º. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste regimento. Parágrafo 2º. A reclamação de que trata o inciso 4º caberá à Câmara de Uniformização, em matéria civil, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 1º. A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 2º. A reclamação contra acórdão de turma recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: inciso 1º, indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Inciso 2º, requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 3º, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 4º, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de turma recursal o relator, admitido o seu processamento. Inciso 1º, poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão. Inciso 2º, oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 dias. Inciso 3º, ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para a ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 dias. Inciso 4º, decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento. Art. 199. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 200. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de turma recursal, o prazo para manifestação do Ministério Público será contado após o decurso do prazo para impugnação de interessados. Art. 201. Julgada procedente a reclamação, será cassada a decisão exorbitante do julgado ou determinada medida adequada à solução da controvérsia. Art. 202. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Parágrafo único. O acórdão do julgamento da reclamação de turma recursal será enviado mediante cópia ao presidente da turma recursal prolatora da decisão reclamada e por meio eletrônico às demais turmas e juízes do sistema dos juizados especiais. Seção 7ª. Da avocatória. Art. 203. Se o magistrado de primeiro grau deixar de submeter ao tribunal sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, o presidente do tribunal, mediante provocação das partes ou do Ministério Público, requisitará os autos, que receberão a numeração e a denominação que teriam caso se tratasse de recurso voluntário, sendo a eles apensados os autos da avocatória. Seção 8ª. Da carta precatória. Art. 204.
Será distribuída a um dos membros do Conselho Especial a carta precatória que trate de diligências relacionadas às autoridades que detenham a prerrogativa de foro prevista no artigo 13, inciso 1º, alínea B e C, ou que a elas sejam equiparadas a juízo do primeiro vice-presidente. Parágrafo 1º. Caberá ao relator decidir sobre a intervenção da Procuradoria de Justiça, intimando-a, se necessário. Parágrafo 2º. As audiências serão presididas pelo relator, podendo ser delegada a prática de outros atos de instrução a magistrado de primeiro grau de jurisdição. Seção 9ª. Do conflito de competência. Art. 205. Nos casos previstos em lei, o conflito de competência poderá ser suscitado entre magistrados de primeiro grau, de segundo grau e órgãos fracionários do tribunal. Art. 206. O conflito de competência poderá ser suscitado pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo magistrado. Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator. Inciso 1º. Determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Inciso 2º. Determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Em seguida, o conflito irá a julgamento. Parágrafo 1º. Os autos em que foi manifestado o conflito de competência serão remetidos ao juízo declarado competente. Parágrafo 2º. Suscitado o conflito nos autos originários, nas hipóteses admitidas na legislação processual penal, estes serão remetidos ao juízo declarado competente independentemente de acórdão, o qual será remetido posteriormente com a certidão da publicação, se houver, com a do trânsito em julgado. Art. 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundarem. Inciso 1º. Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2º. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Seção 10ª. Do desaforamento. Art. 210. Poderá ser desaforado o julgamento. Inciso 1º. Se houver fundadas dúvidas quanto à segurança pessoal do acusado ou à existência de condições para que os jurados decidam com imparcialidade. Inciso 2º. Se o interesse da ordem pública o reclamar. Inciso 3º. Em razão do comprovado excesso de serviço, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado da preclusão da decisão de pronúncia, não se computando, para a contagem do prazo, o tempo de adiamentos, de diligências ou de incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento poderá ser requerido pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante ou pelo acusado, em petição fundamentada e instruída com as provas dos fatos alegados, ou por meio de representação do juiz competente. Parágrafo 2º. O requerente, quando não houver procedido à justificação judicial quanto à necessidade do desaforamento, poderá pleitear ao relator a produção de provas. Parágrafo 3º. É irrecorrível a decisão do relator que deferir ou indeferir a produção de provas. Parágrafo 4º. Se os motivos alegados forem relevantes, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Parágrafo 5º. O pedido de desaforamento não será admitido na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou na tramitação de recurso contra a decisão do júri, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento que se pretenda anular. Parágrafo 6º. O acusado poderá requerer ao Tribunal de Justiça que determine a imediata realização do julgamento, se não houver excesso de serviço ou processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício. Art. 211. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente, e o relator, se não for caso de indeferimento liminar, requisitará informações ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, que as prestará no prazo de 5 dias, quando essa autoridade não tiver sido representante.
Parágrafo 1º. Defensor do acusado, o querelante, o Ministério Público e o assistente, conforme o caso, serão notificados para oferecer resposta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Encerrada a fase de produção de provas, os autos irão com vista à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer em 10 dias. Em seguida, em igual prazo, serão incluídos em pauta, facultada às partes, na sessão de julgamento, a sustentação oral por 15 minutos. Art. 212. Deferido o pedido, que abrangerá os corréus, determinar-se-á qual tribunal do júri realizará o julgamento. A decisão, independentemente da publicação do acórdão, será comunicada para cumprimento. Parágrafo 1º. É inadmissível o reaforamento, ainda que cessados os motivos determinantes da designação de outro tribunal do júri. Parágrafo 2º. Julgado o desaforamento, ainda que pendente a publicação de acórdão, os autos serão remetidos à vara do tribunal do júri onde deverá ser realizado o julgamento. Seção 11º. Do habeas corpus. Art. 213. Distribuído o habeas corpus, o relator, se necessário, requisitará informações à autoridade apontada como coatora mediante ofício acompanhado de cópia da petição inicial e dos documentos fornecidos pelo impetrante. As informações serão prestadas em 2 dias e, se não forem, os autos serão conclusos ao relator com a respectiva certidão. Parágrafo único. Se houver pedido de liminar, os autos serão conclusos ao relator para exame. Art. 214. Se a autoridade apontada como coator encontrar-se fora do Distrito Federal, a Secretaria transmitirá ofício, incluindo o resumo da inicial, pelo mais rápido meio de comunicação de que dispuser. Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: inciso 1º, ordenar diligência necessária à instrução do pedido. Inciso 2º, determinar a apresentação do paciente, inclusive na sessão de julgamento. Inciso 3º, nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em direito. Inciso 4º, mandar expedir, no habeas corpus preventivo, salvo-conduto até decisão do feito, se houver grave risco de consumar-se a violência. Art. 216. Recebidas as informações e cumpridas as diligências determinadas pelo relator, os autos serão remetidos, independentemente de despacho, à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 5 dias. Art. 217. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Art. 218. A decisão de habeas corpus será imediatamente comunicada pelo presidente do órgão julgador à autoridade apontada como coatora, a quem caberá tomar as providências necessárias para o cumprimento dela. Tão logo registrado o acórdão, a respectiva cópia será encaminhada à autoridade. Parágrafo 1º. O tribunal expedirá, entretanto, os alvarás de soltura e os salvo-condutos, sempre subscritos pelo presidente do órgão julgador. Parágrafo 2º. Em se tratando de anulação do processo originário, a autoridade apontada como coatora poderá renovar os atos anulados, independentemente do recebimento do acórdão do habeas corpus, desde que, para isso, tenha os elementos necessários. Art. 219. A prestação de fiança decorrente de ordem concessiva de habeas corpus em 2º grau de jurisdição será efetivada perante o relator, que poderá delegar a atribuição a magistrado de 1º grau. Art. 220. Os órgãos julgadores concederão habeas corpus de ofício sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluam pela existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção e de permanência. Parágrafo único. O Conselho Especial e a Câmara Criminal poderão conceder habeas corpus na hipótese deste artigo, ainda que a competência originária seja da turma. Seção 12. Do habeas data. Art. 221. Distribuído o habeas data, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a solicitação de informações à autoridade impetrada para que as forneça no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Recebidas ou não as informações, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral ou à Procuradoria de Justiça, para emitir parecer em igual prazo. Parágrafo 2º. Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que os levará para julgamento em mesa, na sessão subsequente. Parágrafo 3º. As decisões de mérito serão comunicadas às autoridades impetradas, que a elas darão cumprimento, praticando,
para isso, todos os atos necessários. Parágrafo 4º. Após o registro, a cópia do acórdão será remetida às autoridades competentes. Seção 13. Do inquérito. Art. 222. O inquérito será instaurado e desenvolvido, no que couber, de acordo com as normas aplicadas à ação penal originária, previstas neste regimento, na legislação especial e nas leis processuais. Seção 14. Da intervenção federal no Distrito Federal ou nos territórios. Art. 223. O presidente do tribunal, ao receber o pedido de intervenção federal. Inciso 1º. Mandará arquivá-lo se for manifestamente infundado, decisão contra a qual caberá agravo regimental. Inciso 2º. Adotará as providências oficiais que lhe parecerem adequadas para remover, administrativamente, a causa do pedido. Se esse objetivo não for alcançado, distribuirá os autos a um desembargador relator, prosseguindo-se nos demais termos da Lei 8.038/90. Seção 15ª. Do mandado de injunção. Art. 224. Ao processamento e ao julgamento do mandado de injunção aplicar-se-ão as normas relativas ao mandado de segurança, no que couber. Seção 16º. Do mandado de segurança. Art. 225. A petição inicial de mandado de segurança deverá: inciso 1º, indicar, precisamente, a autoridade apontada como coatora, bem como a pessoa jurídica que ela integra, a qual está vinculada ou na qual exerce atribuições. Inciso 2º, especificar nome e endereço completos do litisconsorte, se houver, bem como consignar se ele se encontra em lugar incerto e não sabido. Inciso 3º, vir acompanhada de cópias, com os documentos que a instruam, em número equivalente ao quantitativo de autoridades informantes e, se houver, de litisconsortes. Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: inciso 1º, indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Inciso 2º, preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança, facultado a exigência de caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Art. 227. Recebida a petição inicial, o relator ordenará: inciso 1º, a notificação da autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Inciso 2º, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Inciso 3º, a citação do litisconsorte passivo, se houver, observando-se as disposições da Lei Processual Civil. Art. 228. Prestadas as informações e apresentada a resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de 10 dias. Art. 229. Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 30 dias, pedirá a inclusão do processo em pauta para julgamento. Art. 230. Todas as decisões serão comunicadas à autoridade coatora para o devido cumprimento. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Seção 17. Do protesto, da notificação e da interpelação. Art. 231. Os pedidos de protesto, de notificação ou de interpelação serão processados em conformidade com as leis processuais civis e penais. Parágrafo único. Feita a intimação e decorridas 48 horas, os autos serão entregues ao notificante independentemente de traslado. Seção 18. Da reclamação no processo penal. Art. 232. Admitir-se a reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 dias,
contado da data da ciência do ato. Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput no artigo anterior. Art. 200. Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem à relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 236. A Secretaria enviará ofício ao juízo de origem comunicando a decisão do relator que conceder ou indeferir o efeito suspensivo e para que preste informações no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A parte contrária e o assistente, quando houver, serão intimados para apresentar resposta no prazo de 5 dias. Art. 237. Recebidas as informações ou decorridos os prazos respectivos e, se for o caso, ouvido o Ministério Público em 5 dias, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 10 dias, determinará a inclusão do processo em pauta. Art. 238. O juízo de origem será comunicado imediatamente do julgamento. Parágrafo único. O acórdão será enviado depois do seu registro. Seção 19. Da representação por indignidade para o oficialato. Art. 239. Os procedimentos oriundos do Conselho de Justificação, para exame da dignidade de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou de oficial dessas corporações nos territórios federais, serão julgados pela Câmara Criminal, decisão contra a qual não caberá recurso. Art. 240. Distribuída a representação, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a citação do representado para oferecer alegações em 5 dias. Parágrafo 1º. A citação será efetuada na forma estabelecida nos arts. 277 a 293 do Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1002, de 21 de outubro de 1969. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo sem manifestação do representado, o relator designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecidas as alegações de defesa ou expirado o respectivo prazo, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer em 5 dias. Parágrafo 4º. Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 10 dias, pedirá a inclusão do processo em pauta de julgamento. Art. 241. No julgamento, a sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos individuais, será facultada ao advogado do representado e à Procuradoria-Geral de Justiça, e o Conselho deliberará em sessão, sem a presença do público. Parágrafo único. Se o tribunal reconhecer que o representado é indigno para o oficialato, decretará a perda do posto e da patente, e a cópia do acórdão será remetida ao governador do Distrito Federal ou ao governador do Território Federal. Seção 20. Da representação para a perda da graduação das praças. Art. 242. Os procedimentos oriundos do Conselho de Disciplina, para exame da perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou das praças dessas corporações nos territórios federais, serão julgados pela Câmara Criminal. Art. 243. Quanto ao procedimento para julgamento da representação de que trata o artigo anterior, serão observadas as disposições dos arts. 240 e 241. Seção 21ª. Da revisão criminal. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a pensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Art. 245. A revisão será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário. Art. 246.
Não indeferida liminarmente a petição, os autos serão remetidos ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 10 dias. Ao retornarem, os autos serão conclusos ao relator e, em seguida, ao revisor, que pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Julgada a revisão criminal, a Secretaria do órgão julgador comunicará a decisão à Vara de Execuções Penais ou à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas e à Vara de Origem. Parágrafo 2º. Após o registro do acórdão, a respectiva cópia será remetida ao juízo da execução, quando se tratar de réu preso, e ao juízo de origem. Seção 22ª. Da suspensão de segurança. Art. 247. Requerida nos termos da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, a suspensão de segurança será distribuída ao presidente do tribunal, que a decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 1º. O presidente do tribunal poderá ouvir, em 5 dias, a autoridade que praticou o ato e o procurador-geral de justiça, quando não for o requerente, em igual prazo. Parágrafo 2º. A cópia da decisão será remetida à autoridade prolatora do ato impugnado, que tomará as medidas necessárias para o devido cumprimento. Capítulo 2º. Da competência recursal. Seção 1ª. Do agravo de instrumento. Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator. Inciso 1º. Dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inciso 2º. Negar-lhe provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Inciso 3º. Poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 4º. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 5º. Depois de facultada a apresentação de resposta, dará provimento ao recurso, nas hipóteses do artigo 932, inciso 5º, do Código de Processo Civil. Inciso 6º. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Art. 249. Cumprido o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento, observando, se for o caso, o artigo 88. Art. 250. O agravo de instrumento será sempre julgado antes da respectiva apelação, se houver, independentemente de estarem incluídos na mesma ou em diferentes pautas de julgamento. Parágrafo 1º. Após o trânsito em julgado, cópia da decisão será encaminhada ao juiz da causa para juntada aos autos principais. Parágrafo 2º. As partes serão intimadas para, no prazo de 10 dias, retirarem as peças de seu interesse. Parágrafo 3º. Providenciada a baixa, os autos serão encaminhados para imediata destruição. Seção 2ª. Da apelação civil. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator. Inciso 1º. Dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1007, parágrafos 2 graus e 4 graus, do Código de Processo Civil. Inciso 2º. Decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 2º, do Código de Processo Civil. Inciso 3º. Negar-lhe provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Inciso 4º. Dar-lhe provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 5º, do Código de Processo Civil. Inciso 5º. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil.
Parágrafo 2º. Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso 2º será formulado por meio de petição, observado o disposto no artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Art. 252. Observado o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento. Parágrafo único. No processamento e julgamento da apelação atender-se-á ao disposto no artigo 88. Art. 253. Julgada a apelação ou remessa necessária em mandado de segurança, a decisão será comunicada pela Secretaria à autoridade coatora. Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários: eu serei aprovado. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.